Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos à nossa aula sobre inequações de primeiro grau e de segundo grau, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então vamos relembrar o seguinte. Primeira coisa, vamos relembrar que numa função de primeiro grau, quando a função vem definida de reais em reais, o gráfico é uma reta, ok? E essa reta, por vezes, pode ser crescente ou pode ser decrescente. Ela é crescente quando o coeficiente angular é positivo e decrescente quando o coeficiente angular é negativo. Então lembre-se, quem faz a reta crescer ou decrescer é o coeficiente angular. E aí você pergunta, mas e o B? E o coeficiente linear indica o quê? Bom, o linear, meus amigos, ele indica onde que a retinha toca o eixo Y. Isso por quê? Porque nesse ponto que você está vendo aqui no quadro agora, eu tenho coordenadas 0 e alguma coisa. Se eu colocar esse 0 aqui no X, esse termo vai morrer e vai sobrar de fato o B. Então, o papel do coeficiente linear, o B, é responsável por falar onde a reta toca o eixo Y. Tá, e onde que eu vou chegar com isso? Meus amigos, dá uma espiadinha para mim, por gentileza, para essa função que você vê aqui embaixo. Ó. F de x igual a 2x menos 6. Pelo que você viu agora em relação ao gráfico da função, essa retinha vai dar como gráfico uma reta crescente. Vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Vamos lá. Alguma coisa assim. Agora, uma coisa fundamental para você saber para a aula de hoje. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, senhores, é o ponto em que a função zera. É a chamada raiz ou zero da função. É assim, ó. Para encontrar esse ponto aqui, ó, apenas ele, não mais que ele, tu vai pegar a função por um instante e vai igualar a zero. Isso por quê? Porque nesse ponto o y vale zero. Fazendo isso, você vai chegar em 2x igual a 6 e, portanto, x igual a 3. Então, é fato, se você pegar 3 e colocar em x, a função zera. A pergunta que eu te faço agora é o seguinte, é meio que intuitivo, mas só para gravar essa intuição. Pense de casa aí um número maior que 3. Sei lá, eu pensei aqui no 5, por exemplo. Se eu pegar o 5 e colocar no x e fizer a conta, eu te pergunto, tu vai obter uma resposta positiva ou negativa? Verifica lá comigo, vai. 5. 5 vezes 2? 10. 10 menos 6 dá 4. Dá uma resposta positiva. Agora, pense para mim, por gentileza, em alguém menor que 3. Pensei, por exemplo, no 1. Se eu pegar o 1 e colocar no x e fizer o cálculo, veja lá comigo, vai. 1 vezes 2? 2. Menos 6 dá? Menos 4. Dá uma resposta negativa. Então quando a reta, meus amigos, é uma reta crescente, ela vai gerar na ordem imagens menos, acompanha lá comigo, menos, 0 e mais. Então quando a reta é crescente, eu vou gerar como imagens na ordem menos, na raiz a função vai zerar e depois da raiz ela vai assumir imagens positivas, ok? Então na raiz a função zera, ok? Agora, vejamos, senhores, um caso em que a função é decrescente. Por exemplo, assim, ó, se liga lá. F de x igual a menos 3x mais 12. Algo assim, ó. Vamos lá. Bom, repare que agora o coeficiente angular da função é um coeficiente angular negativo. Então, quer dizer que a reta vai ser o quê? Vai ser decrescente. Alguma coisa nesse sentido, ok? Esse pontinho que você está vendo aqui sublinhado agora, é exatamente a raiz da função. É onde a função vai zerar. Então, para saber quem é aquele x, você pega a função por hora e iguala a zero. A função é igual a zero sempre? Não, só é igual a zero nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto tem coordenadas alguma coisa e zero, ok? Então, você vai chegar aqui em menos 3x igual a menos 12. Divide ambos os lados por menos 3 e você vai chegar em x igual a 4. Então, colocando 4 aqui no x, essa função vai zerar. Agora, se você pensar em alguém, meus amigos, que seja maior do que 4. Pensei, por exemplo, aqui, sei lá, no 7, por exemplo, vai, 7. Se eu pegar o 7 e colocar no x e fizer o cálculo, tu vai observar que a resposta vai ficar negativa. Veja que 7 vezes menos 3 dá menos 21.
E menos 21 com 12 vai dar menos 9? Dá de fato negativo. Então, após a raiz, eu vou gerar imagem negativa, que é até algo intuitivo de você ver pelo gráfico. E se você pensar em alguém menor que 4, pensar em 3, 2, 1, que vier pela frente, e colocar no x, pode confiar, tu vai chegar numa resposta positiva. Então, quando a reta for decrescente, ela vai gerar na ordem imagens mais, 0 e aqui menos. Isso aqui você usa para quê? Primeiro, para resolver nessa aula inequação de primeiro grau. E para resolver na próxima aula inequações do tipo produto e quociente. Primeiro, inequação do primeiro grau em específico você pode resolver por dois caminhos. Um caminho, tá? É um caminho que você viu lá na matemática básica. Eu vou te lembrar como. Aqui, ó. Acompanha lá comigo, vai. Opa, toca a telinha. Isso. Volta aqui um pouquinho. Isso, aqui, ó. Por exemplo, eu quero resolver no campo real a inequação 2x menos 6 maior ou igual a 0. Segunda situação, eu quero resolver menos 3x, menos 3x, mais 12 maior que 0. Vamos lá. Então, resolver uma inequação, meus amigos, é achar os x's que colocados aqui, por exemplo, fazem essa função assumir imagem positiva ou até 0. Primeiro modo de resolver isso, modo que você viu lá na matemática básica, lá no nosso curso de matemática básica. Assim, ó. Você faz o princípio da balança equilibrada. O que tu faz de um lado, também faz do outro. Agora, cuidado, que algumas coisas que você pode fazer podem inverter a desigualdade. Tá? Não será o caso agora, mas acompanha lá comigo, vai. Nós temos lá 2x menos 6 maior ou igual a 0. Para que esse 6 saia daqui, ó, nós devemos fazer o quê? Devemos somar 6 em ambos os lados. Então, eu vou somar 6 deste lado e vou somar 6 também deste lado. Repara que somar uma mesma constante em ambos os lados não altera a desigualdade. Isso não compromete a desigualdade. Então, você vai chegar em 2x... vamos botar aqui em branquinho para ficar bem bonitinho. Ó. Aqui, ó, 2x maior ou igual a 6. Agora, para o 2 sair daqui, ó, você vai ter que dividir ambos os lados por 2. E como 2 é positivo, tu vai manter a desigualdade, ficando então alguma coisa do tipo x maior ou igual a 3. Então, essa é a solução para essa inequação, pensada por esse caminho. Se eu pensar por um modo número 2, eu vou pensar assim, ó. Acompanha lá comigo, vai. Modo 2. Vamos lá. Temos lá 2x menos 6, tendo que ser maior ou igual a 0. Aí, pelo caminho número 2, eu vou seguir contigo um ritual, que é assim, ó. O primeiro passo é traça uma retinha. Pronto. Fez isso? Fez. Segundo passo, tu vai fingir por um instante que você está diante de uma equação. Para quê? Para buscar a raiz, para ver onde é que a função vai zerar, ok? Bom, aqui facilmente você chega em 2x igual a 6 e, portanto, x igual a 3. Pronto, então a raiz é 3. Se você colocar o 3 no x, a função zera e ela pode zerar. Você percebe que ela pode ser maior ou até igual a 0. Pronto. Nós temos aqui uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, ficando alguma coisa assim, ó. E aí, na ordem, eu vou ter imagem, como você viu agora há pouco, menos e mais. Pronto. Agora, vejamos. O que você quer é encontrar x's que, colocados aqui, ó, fazem essa conta ficar positiva. Para ela ficar positiva, meus amigos, só se eu pegar esses x'zinhos aqui, ó, os que estão depois do 3. Então, a solução para essa inequação de fato, ó, é x maior ou igual a 3. X maior ou igual a 3 satisfaz essa inequação. Então, eu te mostrei aqui dois modos de você resolver uma inequação de primeiro grau. Ou pelo método, digamos, tradicional, ou pelo método do estudo do sinal. Ok? Para ver se você gravou, vamos ver aqui uma segunda situação. Vai, acompanha lá comigo. Menos 3x mais 12 maior do que 0. Repare que agora não temos o sinal de igual, né? Então, vamos chamar aqui de modo número 1 de resolução. Modo número 1. E depois o modo número 2. Gente, pelo modo número 1 agora, tu vai ter que cuidar apenas com a seguinte situação. Nós temos um coeficiente aqui do x negativo.
E daí? E daí é o seguinte. Primeiro, para esse menos 12 sair aqui da tua esquerda, tu vai ter que subtrair 12 em ambos os lados. Subtrair 12 de ambos os lados não compromete a desigualdade. Então aqui vai permanecer. Então você vai chegar em menos 3x maior do que menos 12. Só que agora é o seguinte, para esse menos 3 sair daqui, você vai ter que dividir os dois lados da equação por menos 3. E quando você faz isso, acaba que a desigualdade, ela inverte. Eu até te mostrei isso na matemática básica e volto a te mostrar. É uma explicação meio que intuitiva. Porque, por exemplo, diz pra mim, vai, quem é maior? É 6 ou é 1? Tu vai dizer que, logicamente, 6 é maior que 1. Se eu pegar isso aqui ó, e multiplicar por menos 1, ou dividir por menos 1, ou fazer algo vezes alguma coisa negativa, o que vai acontecer? Vai ficar menos 6 e vai ficar menos 1. Observe que agora o menos 1, ó, ele é maior do que menos 6. Então, daqui para cá, ó, houve o quê? Uma inversão na desigualdade. Então, acaba que a solução para essa equação ó, seriam os x menores do que 4. Bom, esse é o modo de resolver a equação. O outro modo, que aí seria o modo, digamos, um pouco mais técnico, através do sinal da função, seria assim, ó. Ó, modo número 2. Vamos lá comigo, vai, bora lá. Temos lá menos 3x mais 12, e isso tem que ser maior do que 0. Então, vamos lá, comigo. Primeiro passo, traça uma retinha. Opa, uma retinha, não uma tortinha, né? Isso aqui, ó, pronto. Segundo passo, finja por um instante que seja uma equação. Para quê? Para buscar a raiz, para ver onde é que a função vai zerar. Aqui tu vai dizer para mim que menos 3x é igual a menos 12, divide ambos os lados por menos 3, e tu vai chegar em x igual a 4. Só que agora tem um detalhe importante, senhores. A função agora, ela é decrescente. Você repara que o coeficiente angular é negativo. Então o gráfico ficaria alguma coisa assim, ó. Algo assim, ó. Repara que eu colocando 4 no x, essa função vai zerar. E ela não pode zerar. Aqui, ó, repara, não tem um sinal de igual. Então aqui tu vai chegar para mim e vai deixar uma bolinha vazia. Ok? Tu não vai incluir para mim o 4. Como a reta é decrescente, tu vai gerar na ordem imagens mais. Aqui a função zeraria e não pode. E aqui ficaria menos. E agora o que você quer encontrar são x que colocados aqui ó, fazem essa função ficar positiva. E para ela ficar positiva, ó, eu vou ter que pegar esses x aqui. Ó. Ou seja, os x que são menores do que 4. Então, por um modo ou outro, logicamente, a solução é a mesma. Ok, meus amigos? Então, esse é o princípio de resolução de inequação de primeiro grau. Te dei duas opções, ok? Vamos agora ver como se faz para resolver uma inequação do segundo grau. E para isso, vamos dar uma espiadinha, meus amigos, na seguinte situação. Vamos lá, aqui, ó. Vamos só apagar esse quadrinho aqui um instante. Pronto, maravilha. Galera, olha para mim para a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Observe que essa função é do segundo grau. O gráfico dela, de reais em reais, é uma parábola. Concavidade para cima, porque o coeficiente a é positivo, ok? Muito bem, meus amigos. Lembrando que esse ponto e esse ponto aqui ó, são as chamadas raízes da função, zeros da função. São os x que fazem a função zerar. Aqui já apareceu para ti, 2 e 4. Como é que eu chego neles? Ó, para chegar neles, eu vou te dar duas opções. Primeira opção, pega a função, igual a zero, faz lá a Bhaskara bonitinho passo a passo, delta é b quadrado menos 4ac, que depois desova em x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Ou então, método some-produto. Lembre-se que quando o coeficiente a é 1, nós temos dois números que somados dão o oposto do b e que multiplicados dão o c. Como é que é? É. Como aqui ó, o a é 1, nós temos dois números que somados dão o oposto do b, ou seja, 6, e que multiplicados dão c. Naquele caso, 8. Você vai ver que o único par de números que somados dão 6 e multiplicados dão 8, realmente, 2 e 4. Ok? Na dúvida, faz Bhaskara. Tá, mas agora, onde que eu vou chegar contigo com isso? Eu quero que você agora pegue para mim, por gentileza, o número 1, que vem antes do 2,
e ponha no x. E verifica para mim se a imagem da função vai ficar positiva ou se vai ficar negativa. Acompanha lá comigo? Vamos lá. F de 1, vai. F de 1 é 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 8. Essa continha vai dar 1 menos 6 dá menos 5, com 8 vai dar 3. Opa, F de 1 deu uma imagem positiva. Que era até intuitivo você pensar se você olhar só para o gráfico. Agora, pense de casa, vai. Algum número que está situado entre 2 e 4. Eu pensei aqui no número 3. Aqui, ó, 3. Se eu pegar o 3 e colocar no x e fizer a conta, olha o que vai acontecer. Acompanha lá comigo, vai. F de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. Isso aqui vai dar 9 menos 18 com 8. Isso vai dar menos 1. Deu uma resposta negativa, que também era intuitivo, porque nessa parte da parábola, nós temos aqui ó, a parábola totalmente abaixo do eixo x, o que gera realmente uma imagem negativa. E é fato que se você pegar alguém maior que 4 e colocar no x e fizer a conta, vai dar uma resposta positiva. Então, meus amigos, é intuitivo você pensar que quando a parábola tiver concavidade para cima e tiver duas raízes diferentes, ou seja, a parábola furar o eixo x em dois pontos distintos, nós teremos na ordem imagens mais, 0, menos, 0 e mais. E quando a parábola tiver concavidade para baixo, com duas raízes diferentes, nós teremos aqui ó, menos, mais, menos. Ou melhor, menos, 0, mais, 0 e menos. Tem mais casos para se ver? Tem. Esses são os casos norteadores. E é com eles que a gente usa para resolver inequação do segundo grau. Vou te dar aqui alguns exemplozinhos. Vamos lá. Primeiro exemplo. Acompanha lá comigo. Eu quero resolver a inequação x ao quadrado menos 6x mais 8 maior do que zero. Ok? Vamos lá então? Primeiro passo. Tu vai chegar para mim aqui ó, e vai traçar uma retinha. Então vamos aqui. Ó. Traça uma retinha. Pronto. Legal. O segundo passo, meus amigos, é definir as raízes da função. E para achar as raízes, o que você faz? Você pega a função instante, aqui no cantinho, ó, igual a zero. Galera, faz isso aqui, tá bem longe da inequação. Não faz aqui pertinho, não. Porque a gente vai acabar se confundindo se você quer resolver uma equação ou uma inequação. O que eu faço aqui por hora é apenas um cálculo à parte para definir quem é que vem aqui ó, e quem é que vem aqui. Ó. Ok? Essa equação você pode resolver por Bhaskara, assumir produto, como achar melhor. Tá? Quem sente segurança em fazer Bhaskara, show de bola. Ok? Como aqui no caso o A é 1, nós temos dois números que somados dão 6, como você viu agora há pouco, e que multiplicados dão 8. Acabaste de ver, a função era igualzinha, raízes 2 e 4. Então, 2 e 4 são as raízes da função. 2 e 4. Se eu pegar 2 e 4 e colocar no x, a função vai zerar. E ela não pode zerar, meus amigos, porque se pudesse, teria o sinal aqui de igual, ó, e não tem. Então, você não pode incluir nem 2, nem 4. Pronto. Terceiro passo. Traçar o gráfico da função. O gráfico da função ficaria assim, ó, uma parábola com concavidade para cima, porque o A é positivo, e os sinais, como a parábola é côncava para cima e tem raízes diferentes, é mais, menos e mais. Ok? Sempre lembrando, o que é esse mais, menos e mais? Isso é a resposta gerada. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes o cara confunde a situação, ele confunde o x com y. Por exemplo, assim, ó, aqui entre 2 e 4, nós temos o número 3. O 3 é um número positivo? É. Mas colocando ele aqui, ó, tu vai gerar uma resposta negativa. Então, esse mais, menos e mais que você vê é a resposta gerada. E agora, o último passo é ver de fato isso. É ler o que a questão pede. O que ele pede? Ele pede para que você encontre x's que, colocados aqui, ó, fazem essa função ficar positiva. E para ela ficar positiva, eu vou ter que pegar alguns x's pontuais. Quais? Esses me interessam, esse meio não.
Porque é o que você viu, né? Se eu pegar 3 e botar aqui, ó, vai dar uma resposta negativa. Eu quero que dê resposta positiva. Então eu pego aqueles ou esses aqui, ó. Então a solução para essa inequação seria lá, vamos lá comigo, x real, todos? Não. Aqueles que são menores do que 2 ou que são maiores do que 4. Prontinho. Então essa é a solução para essa inequação. Então achar a solução é achar o quê? É achar um bando de x's que colocados na função faz acontecer o que ele quer que aconteça. Para você gravar a coisa por repetição, vamos lá? Mais uma comigo, vai. Aqui, ó. Inclusive seria bacana você tentar fazer a questão, tá? Sem eu fazer antes, para ver se você pegou a manha do processo ou não. Então dá uma pausa no vídeo, né? Dá um pausezinho aí e tente fazer. Vamos lá. Já pausou? Já voltou? Então vem comigo, vamos nessa aqui, ó. Bora, primeiro passo, traça uma retinha, então vamos lá. Traça a retinha, tracei a retinha, opa! Segundo passo, o que você faz? Finja que seja uma equação para buscar as raízes, para ver onde é que a função vai zerar. Então vejamos aqui, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4, igualei a zero para buscar as raízes. Vamos lá comigo, ó, dois números que somados tem que dar o oposto do B e que multiplicados tem que dar o C. Isso porque o A é 1, ok? Muito bem. Como aqui, ó, a multiplicação das raízes deu negativa, pode esperar, uma raiz é negativa. Quem são elas? Somadas tem que dar 3 e multiplicadas tem que dar menos 4. A única combinação que fecha é 4 e menos 1, ok? Na dúvida, faz Bhaskara, mas se não, faz direto, ok? Então, menos 1 e 4 são as raízes da função. Observa que colocando menos 1 ou 4 aqui no x, isso aqui vai zerar. E pode zerar? Agora pode. Agora repara aqui, a função pode ser menor ou até igual a zero. Então, você pode incluir o menos 1 e pode incluir o 4. Pronto. Terceiro passo, traçar o gráfico da função. Traça aí, ó, parábola com boca para cima. Então foi, opa, aí fica na ordem os sinais mais, menos e mais. Galera, o que é esse mais, menos e mais? É a resposta gerada. Por exemplo, se você pegar alguém menor que menos 1, peguei menos 10. Se eu pegar menos 10 e colocar no x e fizer o cálculo, vai dar uma resposta positiva. Só que não. O que eu quero nesse caso, meus amigos, é que dê uma resposta o quê? Negativa ou até zero. Os x's que geram isso são esses aqui, ó, que estão entre menos 1 e 4, incluindo os extremos, já que a função também pode zerar. Então, você bota lá como solução x real, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 4. Galera, lembrando que a solução ela pode vir assim, na forma de conjunto, ou também na forma intervalar. Assim, ó. Menos 1, você fecha um colchete para dizer que esse extremo pertence ao intervalo, tá? Até 4 também intervalo fechado. Assim, ó. Então, vir assim ou vir assim, ó, dá no mesmo. Legal? Maravilha? Show de bola? Show de bola. Então, vamos fazer mais uma para você gravar conteúdo. Vamos lá. Bora lá. Dá aquela pausa no vídeo e tente me fazer esse exemplozinho aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4 menor que zero. Galera, não inventa coisa, tá? Porque às vezes o cara pode pensar uma grande besteira que é assim, ó. Professor, deixa comigo aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó, e vou passar o 4 para o outro lado. Gente, cuida com esse tipo de coisa, tá? Cuidado com esse passar para o outro lado, que na matemática não existe. Na matemática o que existe é lei da compensação. O que tu faz de um lado, também faz do outro. Então, por exemplo, tu quer tirar o 4 daqui, tudo bem. Tu até pode falar, professor, eu vou tirar o 4 daqui, então eu vou subtrair 4 de ambos os lados. Beleza. Vou multiplicar aqui por menos 1 e vou inverter a desigualdade. Tá, beleza. Agora, esse quadrado para sair daqui, ele só sai se eu colocar uma raiz aqui, ó. E se eu colocar uma raiz à esquerda, você vai ver daqui umas 4 videoaulas que isso aqui vai virar o módulo de x. Então, a minha dica é, não arruma chifre em cabeça de cavalo. Quando fores resolver uma inequação do segundo grau, sempre deixa esse cara aqui, ó, zerado. Nada de querer pensar em passar para o outro lado ou coisa parecida. Até mesmo porque isso pode dar erro.
ok? Então vamos lá. Primeiro passo é traçar uma retinha. Então segue o ritual. Opa, tracei aqui errado. Vamos botar aqui a retinha branca. Aqui, ó. Pronto. Primeiro passo é esse. Segundo passo, obtenha as raízes da função. Então você pega aquela inequação, iguala um instante a zero, mas iguala bem longe da inequação, para não fazer besteira lá. Lá a inequação está intacta. O que tu vai fazer aqui, meus amigos, é apenas um cálculo para descobrir as fronteiras da função, para ver onde é que a função vai zerar. Então vejamos, menos x ao quadrado é igual a menos 4, multiplica por menos 1, x ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. Então aqui ó, entra o menos 2 e aqui entra o mais 2. Pronto. Observe que, nesse caso, a função não pode zerar. Se ela não pode zerar, eu não posso incluir nem o menos 2, nem o mais 2. Por isso, bolinhas abertas. Vou agora traçar o gráfico da função. Tracei. Ó, parábola com concavidade para baixo porque o coeficiente A é negativo. Na ordem, eu vou gerar imagens menos, mais e menos. Agora, o que você quer que aconteça? Você quer encontrar x's que, colocados aqui, fazem essa função assumir imagem negativa. Nem zero pode ser. Repare que aqui ó, não tem nem sinal de igual. Então tem que ser estritamente negativa. Para ficar negativa a função, eu vou ter que pegar esses x's aqui. Ó. Esses ou esses. Então, x vai ter que ser menor do que menos 2 ou maior que 2. Lembrando que a resposta pode vir assim, como veio aqui, por exemplo. Ó, né? Ou então pode vir assim, ó, intervalo aberto em menos infinito. Então, a resposta vem do x lá de menos infinito até o menos 2. Intervalo aberto. União, o ou é conectivo de união. 2, intervalo aberto. Até infinito. Infinito é uma tendência, então é sempre intervalo aberto. Lembrando que o intervalo aberto, ou ele vem assim, tá? Ou ele vem por parênteses, tá? O parênteses faz o papel que o colchete para fora faz. Beleza? Legal? Alguém pode me falar o seguinte, professor, mas eu fiz diferente e ficou mais fácil. Olha o que eu fiz aqui, quer ver? Ó? Eu vou só replicar o que eu fiz aqui, então, para te mostrar. Menos x ao quadrado mais 4 menor que zero. Eu não suporto ver o a negativo. Então, o que eu já fiz de cara? Eu multipliquei tudo por menos 1. Aí ficou x ao quadrado menos 4. Beleza. Mas se multiplicou por menos 1, a desigualdade vai ter que inverter. Gente, a resposta vai dar a mesma. Você quer ver? Ó? Traça uma retinha. Finja que seja uma equação. As raízes vão dar a mesma coisa, menos 2 e 2. Só que agora a parábola teria concavidade para cima e ficaria mais, menos e mais. Só que agora, nesse cenário, o que eu passo a querer é uma coisa diferente. Agora o que eu passo a querer é encontrar x que colocado aqui ó, faz isso ficar positivo. Aí para ficar positivo, eu pego esses x's ou esses x's. De fato, a resposta é a mesma. Então, quer multiplicar por menos 1? Também ok. Bom, eu vou te mostrar agora, meus amigos, dois casos particulares que podem acontecer para ti, porque até então o que você viu aqui foram parábolas que furavam o eixo x, que tocavam o eixo x em dois pontos distintos. Eram funções que tinham duas raízes distintas. Mas agora, observe comigo esse caso aqui. Ó. Vamos lá comigo. Ó. Primeira situação. Temos lá x ao quadrado menos 6x mais 9 maior do que zero. Eu quero que isso aqui, que essa função, fique positiva. E para que x isso acontece? Galera, o ritual não muda. Tu vai traçar uma retinha, vai fingir por um instante que é uma equação para buscar as fronteiras. E se você faz isso nesse caso aqui, meus amigos, tu vai ver que por Bhaskara, ó, delta é b quadrado menos 4ac, que depois desovaria em x,
igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ó, vai perceber que nesse caso aqui, ó, o delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 9. Moçada, de cabeça, essa continha vai dar quanto? Faz comigo, vai. Aqui é 36 e aqui é menos 36. 36 menos 36, isso vai zerar. E daí? E daí, meus amigos, o seguinte, ó, se aquilo ali zerar, repara que b é menos 6, com o negativo da frente, vai ficar 6. Mais ou menos, a raiz de zero, meus amigos, é o próprio zero. Sobre o 2a, e como o a é 1, ó, aqui vai ficar o próprio 2. Ou seja, nessa função, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, essa parábola, senhores, ela não fura o eixo x, ela vai apenas tangenciar o eixo x. Quando o delta é zero, eu só vou ter aqui, ó, uma intersecção com o eixo x, que nesse caso é no próprio 3. Então, nesse caso aqui, senhores, ó, o 3 faz a função zerar. E como ela não pode zerar, ó, aqui eu vou deixar uma bolinha aberta. Mas fora isso, ela só vai assumir imagens positivas. Ah, então não tem nenhum x que você possa querer pensar em colocar aqui, ó, que faz isso aqui ficar negativo. Então vamos lá. Qual é a resposta para essa inequação? Vamos lá de novo a pergunta. A pergunta é: quais são os x's que, colocados aqui, fazem isso aqui ficar estritamente positivo? A resposta é todos os reais, excetuando o 3. Porque o 3 colocado na função faz ela zerar, e ela não pode zerar. Então a solução ficaria assim, ó, todos os reais, exceto o elemento 3. Se tivesse que resolver, por exemplo, essa inequação aqui, ó, se a função pudesse ser positiva ou até igual a zero, aí qualquer real me funcionaria. Só que nesse caso, como ela não pode zerar, eu não posso incluir o 3. Ok? Outro caso particular. Veja lá comigo, vai. Ó, x ao quadrado menos 4x mais 5 maior do que zero. Agora, vamos lá de novo, ó, traça a retinha, ó, finja que é uma equação, e aí tu vai ter agora uma surpresa grande. Nesse caso, meus amigos, ao calcular delta, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar b quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 5. E isso vai dar um delta igual a 16 menos 20. Vai dar ruim, vai dar delta negativo, menos 4. Você viu na aula de função do segundo grau que quando o delta é negativo, a parábola não toca o eixo x. Ela fica assim, ó. Ou, logicamente, se o a for negativo, ficaria assim. Só que nesse universo, como o a é positivo, ela fica assim. Então ela vai assumir apenas imagens positivas. Apenas imagens positivas. Então, meus amigos, não tem raio de x que colocado aqui, ó, faz isso ficar negativo. Mas espera aí. A equação em si não tem x que satisfaz. Não tem. Mas a inequação, que é uma outra situação, a pergunta agora é a seguinte: quais são os x's que colocados aqui, ó, fazem isso aqui ficar positivo? Bom, ele fica positivo, senhores, ó, sempre, para qualquer x real. Qualquer x que você pensar em querer colocar aqui, ó, satisfaz a inequação. Então a solução para essa inequação, o campo dos reais. Pronto, senhores. E com isso, então, você aprendeu a resolver inequação de primeiro grau e segundo grau. E toda essa base da aula de hoje, ela serve para a próxima videoaula, que é sobre inequação produto e quociente. Ok? Então, eu te aguardo lá. A todos aí uma boa semana, felicidades e até a próxima.